Se você é uma menina cristã que tá assistindo esse vídeo, primeiro eu quero te dar um abraço, te dizer que calma. Relacionamento à distância cristão é o que mais tem chance de dar certo. E eu tô aqui com a minha aliança pra poder te provar isso. Não que eu seja nenhuma especialista, mas eu também fui fruto de um casamento que começou com um relacionamento à distância, bem distância, uma distância muito pior do que a que a gente tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia, pelo menos, a gente tem celular, a gente consegue se falar. Os meus pais conversavam por carta e por ligações que eram caríssimas, interestaduais. Então, assim, se forem duas pessoas dispostas, pode dar muito certo, mas fica comigo que eu vou dar dicas muito legais que podem te ajudar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Nick e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você curtir esse conteúdo, já fica por aqui, se inscreve, curte, comenta como que tá sendo essa situação, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais, que eu vou adorar conversar com você. Nosso objetivo aqui é ser uma grande comunidade de jovens adultas crentes que conversam sobre a vida e vão compartilhando seus processos com Cristo, e um dos processos difíceis que fazem parte da nossa vida caída aqui nesse mundo é o tal do relacionamento, e principalmente os relacionamentos que a gente sofre do mal chamado saudade. Eu não sou nenhuma especialista, como eu falei, mas eu passei por um relacionamento à distância, né, que me levou ao meu casamento, e eu nunca tive um período onde eu namorei com meu marido realmente perto, porque no começo do nosso relacionamento, quando a gente começou a namorar, nenhum de nós tinha carro, e a gente morava em cidades diferentes, né, ele morava aqui, na cidade onde hoje em dia eu moro, também junto com ele, e eu fazia faculdade numa cidade que era 1 hora de distância de carro e 2 horas de ônibus. A gente tinha que pegar 3 ônibus pra gente poder se ver, ou então contar com a sorte de caronas. Então a gente conseguia se ver, tipo, no máximo, a cada 15 dias. Era bem difícil, gente, bem difícil mesmo. Mesmo a gente morando, assim, com esse tentinho, assim, de distância que nem era muito grande, assim, a gente também passou por umas coisas bem difíceis de ficar, tipo, 1 mês e meio sem se ver, morando relativamente perto. E no nosso segundo ano de namoro, a gente ficou realmente muito à distância mesmo. Eu fui pra Santa Catarina, ele ficou aqui em São Paulo, e aí a gente namorou à distância no ano passado, inclusive. A gente casou esse ano, e no ano passado foi um ano que não teve um feriado prolongado, decente. Foi bem difícil, foi bem complexo, por isso que eu tô aqui pra poder pegar na sua mão e te dizer: vem aqui, calma, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir se organizar aí, vou conseguir tentar te acalmar um pouquinho e te fazer ver as coisas por um outro ângulo. Um ângulo onde você não se desespera, onde você lida com as coisas de uma forma melhor, mais paciente, e consegue até tirar umas lições bem interessantes. A primeira coisa que eu vou te falar é a questão de paciência. Paciência é algo que vai ser muito trabalhado aí entre vocês, e a paciência tem que ser pros dois. Você, enquanto garota, tem que ter paciência com você mesma, primeiro, que você nem todos os dias vai ser um poço de calma e de tranquilidade, que às vezes você vai ficar mais ansiosa por conta da distância, e paciência com ele, porque vocês estão vivendo vidas diferentes, realidades diferentes, com horários diferentes, muitas vezes, com rotinas e hábitos que são totalmente diferentes. O meu exemplo é que eu e o meu marido, os dois, somos professores, só que ele dava aula o dia inteiro e eu dava aula somente no período da tarde. Então, pela manhã, eu tava fazendo algumas coisas que não tinham nada a ver com ele. E ele tava trabalhando, então ele não conseguia ficar me respondendo. Então a gente tinha que se organizar e ter paciência pra poder se organizar, pra gente poder ter tempo de conversar, porque muitas vezes ele tava esgotado das atividades dele, não conseguia conversar comigo, e às vezes eu estava completamente esgotada, ou às vezes eu só queria ter um tempinho ali pra conversar e mandar uma mensagenzinha bobinha no WhatsApp, tipo assim: ai, sabe o que eu tô comendo? Ele não ia ter tempo de me responder. É eu ter essa paciência, porém ele também tem que ter paciência com você. Paciência de entender que talvez, às vezes, você não vai estar nesse momento legal. Às vezes, você vai precisar, sim, de um pouco mais de atenção. Às vezes, você vai estar pensando em 1001 coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando você, menina, o que foi que aconteceu comigo, mas pode ser o contrário também. Talvez o seu namorado, o seu noivo, ele seja uma pessoa que pense muito mais, que pra ele seja mais difícil, aí você manda esse vídeo pra ele também. Talvez ele fique um pouco mais sensibilizado por conta da distância, e talvez você tenha que ter paciência com ele, mas entende que é uma via de mão dupla, né? A distância faz a gente amadurecer muito, graças a Deus. Porém, o que você tem que entender é que esse amadurecimento só vai vir a partir de um lugar onde os dois
estejam dispostos a amadurecer. Vai ser, em alguns momentos, desafiador, vai ser um pouco mais difícil, mas com o tempo e com muita paciência, as coisas vão se ajeitar. Segunda coisa, não dá pra ficar sem combinados durante o período do relacionamento à distância. O primeiro combinado é em relação a cobranças. Existem algumas coisas que precisam ser pontuadas, e se elas não forem respeitadas, o combinado precisa ser, não é cobrado, mas trazido de volta à tona. Então, por exemplo, um combinado que eu e meu marido a gente tinha quando a gente tava namorando à distância era que todas as quintas-feiras a gente ia ter um momentinho de date. Que pelo menos ali por, sei lá, meia hora a gente ia se ligar pra gente poder conversar. Se a gente tivesse um tempinho a mais, a gente ia ver um filme à distância. Ou então aconteceu até durante o nosso aniversário de namoro, eu acho que foi. Ou foi Dia dos Namorados do ano passado, ele pediu uma comida pra mim e aí eu pedi uma comida pra ele e a gente fez um date à distância. Então, era todas as quintas-feiras a gente tinha que ter esse combinado. E além desses combinados, a gente também tinha os combinados de quando que a gente ia conseguir se ver durante esse período. Como a gente não teve muitos feriados no ano passado, a gente foi se organizando pra poder se encontrar em dias aleatórios. Então ele veio 2 vezes, bate e volta, e aí o momento que a gente sabia que a gente ia ter mais tempo para poder se ver seria nas férias de julho que a gente tinha, e aí a gente combinou, né, com as nossas famílias, e aí a gente foi para casa da família dele para poder ver um pouquinho eles também, e aí foi o momento que a gente precisou respeitar esses combinados. Mas se esses combinados eles não são cumpridos a partir de forças maiores, a gente também precisa voltar para o primeiro ponto, que é a questão da paciência. E eu vou dar mais um exemplo que aconteceu ano passado. Eu e meu marido, a gente tinha um combinado de se ver no carnaval. Porém, a gente teve uma questão financeira ali que acabou atrapalhando. E aí no carnaval a gente não conseguiu se ver. E na época eu fiquei muito triste. E falei assim, tá bom, então a gente vai se ver na Páscoa. Só que meu marido tinha que trabalhar na Páscoa. E aí não tinha o que fazer, era trabalho, ele precisava estar lá. Eu fiquei muito preocupada com aquilo. Porém, ele falou assim, não, fica tranquila, então no final de semana depois da Páscoa eu vou já agendar uma passagem pra poder ir aí te ver. E aí ele veio, tipo, sexta-feira à noite, saiu, né, do trabalho, veio, e aí foi embora no domingo à tarde também. Então a gente conseguiu pelo menos ter esse momentinho de se ver. O combinado ele foi cumprido, porém com paciência e com adaptações. Terceira coisa, se conhecer durante o processo. Não só conhecer um ao outro, mas também a si mesmo. Como assim um ao outro, Nicole? Você consegue ver a pessoa numa situação que é desconfortável, que é o relacionamento à distância, é desconfortável. Então você consegue ver como ela lida sob pressão, como ela lida longe de você, como que é a questão de fidelidade dela, de lealdade dela, como ela lida com situações de desconforto, no caso dela estar se sentindo mais carente ou mais sensibilizada, ou você está mais sensibilizada com isso. Então vocês conseguirem se conhecer e enxergar as atitudes do outro assim à distância também. Assim como é importante o convívio e você conseguir observar isso e não se deixar ser balançado por conta, às vezes, da paixão e de ficar meio cego enquanto você tá convivendo com a pessoa ali todos os dias, você consegue tirar um pouquinho dessa casca e ver as coisas com um pouquinho mais de frieza, não é essa palavra, mas um distanciamento, de fato, que acontece por conta da distância. Então, entenda isso como uma oportunidade de você conhecer essa pessoa com quem você quer se casar, com quem você quer passar a sua vida, se realmente vale a pena. É uma coisa bem importante, né? O namoro, ele foi feito pra acabar. Ou vai acabar em casamento, ou ele vai acabar acabando, finalizando ali um ponto final nesse relacionamento. Então, talvez o relacionamento à distância, ele possa ser um momento de vamos ver se realmente vai dar certo. Que me fugiu a palavra agora, mas tá entendendo? E também é um momento pra você, gatinha, conhecer a você mesma, quem você é nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você tá passando por uma situação difícil. Não só nisso, mas você se conhecer enquanto uma pessoa que ainda está solteira. Porque uma coisa que eu vejo muito nos casais cristãos é que, eu conheci o amor da minha vida. Então, ele é o amor da minha vida. Então, agora eu sou um com ele. Não, você não é, meu amor. Você tá namorando ainda. Você é uma namorada. Você ainda está olhando pra aquela pessoa em fase de teste. Entendeu? Por isso que nós cristãos não fazemos a união antes
da gente casar, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente fizer, a gente de fato é um com aquela pessoa, né, perante a Bíblia. Até porque Adão e Eva não tinham cartório, né, a união ali, de fato, ela foi estabelecida a partir do momento em que os dois se tornaram uma só carne. Uma só carne não é da mão assim, não, é uma só carne. Vocês são adultas. Se você tá aqui é porque você é adulta, gatinha. Se você não é adulta, você não devia estar namorando nem à distância, porque você não tem psicológico formado ainda, não tem aqui o lobo frontal aqui formado o suficiente pra tá namorando. O que dirá namorando à distância? Eu sei, porque eu sou professora de adolescente também. Então, vamos lá. Acorda, gatinho. Mas falando sério, quando eu falo de se conhecer, é de fato aproveitar a sua solteirice enquanto você é uma mulher solteira. E você se conhecer nesse processo também, não só diante de uma situação caótica, que é o relacionamento à distância, mas se conhecer a partir do fato de que você é uma pessoa inteira. E que antes de você ser um com alguém, você é uma pessoa que tem defeitos, que tem qualidades, que tem pessoas ao seu redor que te amam. Então uma coisa que eu fiz muito no passado é passar bastante tempo com as minhas amigas, com a minha irmã, com a minha mãe. Eu tive momentos de planejar e focar em projetos pessoais que eu poderia trabalhar melhor nessa fase solteira, e foi muito bom. Eu acabei conquistando coisas muito legais, ainda estando solteira, que hoje me agregam muito mais estando casada também. Então eu acho bem importante a gente pontuar que é importante pra você se conhecer. Então é uma nova forma de você enxergar o relacionamento à distância, não só como uma coisa ruim, mas como algo que você vai tirar lições positivas também e importantes. Então faça terapia também nesse momento, melhore esse relacionamento com as pessoas, com a sua família, honre as pessoas que estão ao seu redor, sabe, encontre graça, caminhe junto com o Senhor cada vez mais, busque a palavra dele, tenha esse momento, porque depois que você casar, você vai ter outras coisas pra se preocupar, mas você nunca mais vai ter esse momento em que você é uma garotinha solteira, sabe, uma menina. Aproveita essa fase de quando você é uma menina, porque depois que você casar, você vai ser uma menina um pouco maior. Pequena menina, grande mulher. Quarta coisa. Isso aqui podia entrar nos combinados, mas eu quis fazer uma coisa, um tópico especial pra ele, que é a data pro fim. Casal crente tem que ter uma data pro fim do relacionamento. Isso independente de ser relacionamento à distância, tá? Mas se a gente tá falando de relacionamento à distância, isso acaba ficando ainda mais forte. Isso vai amadurecer muito mais o casal, tá? Eu e meu marido, quando a gente percebeu que a gente realmente queria ficar junto, a gente devia ter, sei lá, na verdade foi menos de 6 meses de relacionamento. Com 3 meses ele já falava da gente casar. A gente já tinha meio que estabelecido, lá com 6 meses de namoro, a gente já tinha meio que estabelecido, olha, a gente quer casar em 2025. Então, quando a gente decidiu e a gente percebeu que a gente realmente ia ficar numa distância muito maior, foi muito mais fácil pra gente passar por esse período, porque a gente sabia quando que ia acabar. E quando foi chegando perto do final de 2024, a gente conseguiu ser muito mais assertivo em se organizar e as oportunidades acabaram aparecendo muito mais fácil, porque a gente estava dispostos a passar por elas, né? Então, uma oportunidade que ela já estava em aberto era eu vir trabalhar pra cá. E eu também, em contrapartida, eu sabia que se essa oportunidade não surgisse lá, eu também podia procurar alguma coisa pro meu marido por lá. Então, quando a gente coloca uma data pro fim, a gente consegue organizar um pouquinho melhor, né? E estar mais atento às oportunidades e acabar amadurecendo, né, o casal de uma forma geral. E a quinta coisa, na verdade, só pra relembrar você de ter paciência, bastante paciência, ore bastante ao Senhor, se unam em oração. Eu acredito que isso seja uma coisa que acaba norteando cada um desses tópicos, sabe? O da paciência, o dos combinados, se conhecer de fato, né, através das lentes de Cristo, fortalecer sua identidade em Cristo, acaba sendo muito importante, a decidir, né, ter as melhores escolhas, as melhores decisões, ter discernimento e buscar esse discernimento também no Senhor. Acredito que seja uma das coisas de fato mais importantes que a gente possa ter, né, buscar o Senhor em todas as etapas, consagrar a Ele o relacionamento de vocês, se blindar do mal. Eu quero ainda fazer um vídeo falando sobre isso, mas, gente, às vezes é importante a gente sair um pouquinho da internet, porque o tanto de coisa que eu via sobre relacionamento à distância fracassado, falido, que acabava por conta de traição, ou por conta de desorganização, por conta de falta de amor, falta de
Enfim, era horrível. Então, assim, se blinde mesmo, se blinde no Senhor. Busque estudar a palavra junto com o seu namorado. Eu fazia bastante isso com o Carlos. A gente teve muitos momentos de estudar a Bíblia juntos, de orar juntos. A gente fez campanhas de oração, a gente jejuou juntos. E isso acabou norteando muito e dando um vislumbre muito bom do que seria o nosso casamento, que tá sendo agora, né? A gente tá casado há quase 6 meses e a gente vê o tanto que o Senhor, ele tem nos honrado no sentido de se manifestar a nós, porque a gente buscava ele desde sempre. Então, acaba sendo muito bom. Vou te pedir mais uma vez pra você curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, me seguir nas redes sociais e se inscrever nesse canal se você gostou desse vídeo. Espero que ele possa ter ajudado você, acalmado um pouquinho seu coração, te dado um pouco mais de norte pra algumas coisas. E fica tranquila que tudo vai passar. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!